Que é uma palavra tão versátil na língua portuguesa, né? Um verdadeiro coringa. A gente usa pra tudo, o tempo todo. Só que no inglês não existe um único que. O que existe são várias formas diferentes e tudo vai depender da função que essa palavra estiver exercendo dentro da frase. E a gente vai aprender cada uma delas na aula de hoje. Então hoje eu vou responder finalmente como dizer que em inglês. Hello and welcome to English in Brazil. Eu sou a Karina, professora de inglês, doutora em linguística e compartilho dicas e aulas de inglês gratuitas aqui na internet desde 2013. Então já se inscreve e não deixa de checar o link aqui na descrição, onde eu explico como funcionam as aulas comigo na minha escola de inglês online, o English in Brazil, que é um sistema de ensino que integra aulas gravadas, aulas ao vivo, aulas particulares de conversação, recursos de tecnologia e um suporte presente e humanizado como você merece. Então toca aqui no link para você saber como funciona, porque o seu inglês vai dar um salto gigantesco ainda nesse ano. Mas vamos ver então algumas frases com que no português, para começar. A casa que eu aluguei é pequena. O livro que eu comprei é interessante. A cidade onde eu nasci é pequena. O dia em que nos conhecemos foi especial. É isso que eu queria. A mulher que trabalha aqui é muito simpática. O professor que eu encontrei na conferência é muito famoso. O filme que eu vi ontem é ótimo. Agora vamos ver como ficaria cada uma dessas frases em inglês? That's what I'm talking about. Em cada frase, a gente vai usar um pronome diferente. Então aqui a gente tem pelo menos 8 tipos de que em inglês. Vamos ver cada um deles de perto. O primeiro é o that, que é o mais versátil. Ele pode funcionar para pessoas, para coisas e para animais. The house that I rented is small. Então a casa que eu aluguei é pequena. The guy that called you is my friend. O cara que te ligou é meu amigo. A gente já vai ver que tem um outro pronome para usar para pessoas, tá? Que seria o mais formal, mas a gente usa o that com pessoas também. The movie that we watched was great. O filme que a gente assistiu foi ótimo. Então, that é o mais versátil. Ele vai funcionar como que muitas vezes. Mas a gente também usa bastante o which e tem uma pequena diferença aqui de função entre o that e o which. Normalmente a gente vai usar o which quando a informação adicionada não é essencial. Então, por exemplo, the book which is red is mine. Então, aqui eu tô falando que o livro que é vermelho é meu. Ser vermelho é essencial para essa frase? Não, é só uma informação adicional que está entre vírgulas ali nessa frase. Então, eu vou usar o which. Então, o which, ele vai entre vírgulas. Agora, se a informação de o livro ser vermelho fosse essencial na frase, aí eu daria preferência para o that. So, the book that is red is mine. Vocês perceberam a diferença? Mas no dia a dia, na fala, o that e o which acabam sendo usados de forma intercambiável, assim. Acho que essa é a palavra. Você pode escutar, por exemplo, the car which is parked outside is mine, sem ser uma informação adicional. That e o which funcionam aí nesses contextos, mas é importante que se você estiver escrevendo, né, algo um pouco mais formal, aí você sabe que se tiver entre vírgulas, você vai usar o which, e se for uma informação essencial que vai definir aquele objeto, então, por exemplo, the book that is red, aí você vai usar o that. Quando eu falo a cidade em que eu nasci é pequena, então a cidade que eu nasci, eu não vou usar o that aqui, ou nem o which. Eu vou usar o where. Simples, né? A gente sabe que o where se refere a lugares, mas é mais uma forma de a gente falar que em inglês. So the city where I was born is small. Então, a cidade em que eu nasci é pequena. This is the restaurant where we met. Este é o restaurante onde nos encontramos. Em português a gente poderia falar em que nos encontramos, né? Então a gente vai usar o where é lugar, where. Não tem erro. Agora, se é tempo, não vai usar where, nem that, nem which. Então, por exemplo, eu lembro do momento que eu a encontrei, ou em que eu a encontrei. Então esse que aqui, ele vai ser when, porque a gente usa when para tempo. A gente traduz como quando, né? So, I remember the moment when I saw her. Eu lembro do momento em que eu a vi, or I remember the moment when I met her. So, the moment when, we're talking about a period in time. Também, informalmente, na fala, né, a gente pode usar o that também aqui, tá? Por exemplo, I remember the moment that I saw her. Yes, it's possible. Eu ensinando a regra e já quebrando a regra aqui ao vivo, gente. É assim, gente. Idiomas não são fórmulas matemáticas. Isso é importante a gente saber. Então, eu posso ensinar aqui uma regra e essa regra pode estar se transformando ao longo do tempo. Então, uma coisa é a gramática normativa, aquela que é no livro, registrada, oficial. E outra coisa é como as pessoas falam no dia a dia, né? E aqui eu sempre vou te ensinar
tentar te ensinar pelo menos as duas formas, né? Mas é bom a gente ter noção de como funciona na gramática normativa para se a gente for escrever uma carta, uma application for a job, or something like that. E também para fazer algum teste, né? Algum exame. Então, pelo menos vocês já sabem aqui as regras. Mas vamos continuar. É isso que eu queria. É isso que eu queria. Como que eu traduzo isso para o inglês? That's that I wanted? Porque esse é isso que eu queria, na verdade é isso o que eu queria. Essa coisa que eu queria. Então aqui a gente vai traduzir esse que como what. That's what I wanted. That's what I wanted. É isso o que eu queria. O what a gente vai usar no sentido de o que ou aquilo que. Eu acho que isso vai te ajudar a lembrar. Eu não entendo o que você quer dizer. I don't understand what you mean. Isso é o que nós precisamos. É disso que nós precisamos. Que nós precisamos. That's what we need. É isso o que nós precisamos. Então aqui a gente vai usar o what nesse sentido de que também. Mas tem mais. Lembra que se a gente estivesse falando de pessoas, eu disse que tinha uma forma específica? Então, por exemplo, a mulher que trabalha aqui, posso usar o that informalmente? Posso. The woman that works here. Mas o mais correto, de acordo com a gramática normativa, vai ser o who. The woman who works here. Então, who é quem, né? A tradução também. Então, a gente pode lembrar da pergunta, who are you? Quem é você? Who? Quem? Who? E essa palavra vai funcionar nas afirmativas também. The woman who works here. The man who called you is my boss. O homem que te ligou é meu chefe. O homem que te ligou, tá vendo que é a tradução? So, the man who called you is my boss. Eu conheço uma menina que fala 5 línguas. I know a girl who speaks 5 languages. I know a girl who speaks 5 languages. Então, who para pessoas. E aí, tem uma palavra danada que a maioria das pessoas não sabe usar, e nem falante nativo, tá? Porque ela é mais formal mesmo, que é o whom. Whom. Como que a gente vai usar esse whom? Quando a pessoa sofre a ação e não faz a ação. Então, você está lembrando aula de gramática do colégio, né? Mas olha só. O professor que eu encontrei. O professor fez alguma coisa? Não, ele foi encontrado. Eu que encontrei o professor. Então, aqui, em vez de usar o who, eu vou usar o whom. The professor or the teacher whom I met. The person whom I met. So, the professor whom I met is famous. O professor que eu encontrei é famoso. Outro exemplo para talvez ficar mais claro. A pessoa que você convidou chegou. Por exemplo, essa pessoa não fez nada. Ela foi convidada, ela recebeu a ação. Então, o mais correto aqui seria usar o whom também. So, the person whom you invited is here. The person whom you invited is here. Mas na prática, no inglês falado, a maioria das pessoas vai usar who, tá? Todo mundo vai usar the person who you met, the person who you invited, todo mundo vai te entender e nem é visto como um erro grave, assim, sabe? Então eu tô te ensinando aqui o mais alinhado à gramática tradicional, porém, falar o who aqui não vai trazer nenhum prejuízo para sua comunicação. Mas só pra gente ter um exemplo aqui de comparação entre o who e o whom, para que você saia desse vídeo tendo aprendido algo novo de fato, né? Mais algo novo aqui. Então vamos ver essas duas frases aqui. Numa eu tenho who e na outra eu tenho whom. Por que eu tenho essa diferença de who e whom? Agora você já sabe. Na primeira, a mulher fez algo. Ela fez a ação. So, the woman who called you. É a mulher que te ligou. E na segunda, ela recebeu a ação. Você que ligou para ela. So, the woman whom you called. Espero que tenha ajudado. E a última forma de dizer o que em inglês é simplesmente não dizendo, omitindo. Então, em muitos casos, nessas frases que a gente usa o that ou o who, enfim, para definir uma pessoa. Então, por exemplo, the movie that I watched yesterday is great. Esse that pode ser omitido. Então, a gente pode simplesmente dizer the movie I watched yesterday is great. E quando eu vou saber se eu posso omitir ou não, simplesmente observa o resto da sentença, tá? O que vem depois desse that, ou depois dessas palavras que a gente tá vendo aqui. O que vem depois? Se for uma frase completa, com sujeito e predicado, como I watched yesterday, a gente tem um sujeito aqui, que é o I, né? Uma frase completa. Eu poderia dizer I watched yesterday sozinho, né? Então a gente pode omitir. The book that I bought is amazing. The book that I bought. Você acha que pode apagar esse that?
olha o que tem depois. Tem um sujeito e tem um verbo. I bought pode ser falada individualmente, né? I bought yesterday. Então eu posso deletar. So, the book that I bought yesterday. Você pode simplesmente dizer the book I bought yesterday. Olha esse exemplo aqui agora. The car that is parked outside is mine. O que vem depois do that aqui? Is parked outside. Eu tenho um sujeito, essa frase poderia ser falada individualmente, ela funciona sozinha? Is parked is mine? Não, tá faltando o sujeito, né? A gente não fala só is parked, a gente falaria it's parked, né? Então, a gente não pode tirar o that aqui, então a gente vai ter que falar the car that is parked outside is mine. Mais um exemplo, the people who live here are friendly. Eu posso deletar esse who? Também não, porque live here are friendly não é uma frase independente, ela precisaria de um sujeito, então eu não posso deletar esse who aqui. Agora, the person who I met yesterday é uma frase completa, então eu posso sim deletar o who. The person I met yesterday. Eu espero que essa aula rápida aqui tenha respondido essa tua dúvida. Como dizer que em inglês? E de quebra, você aprendeu a usar os relative pronouns no inglês. Esses pronomes relativos, who, which, what, that, enfim, todos esses que a gente viu na aula de hoje. Não deixa de tocar no link aqui na descrição para conhecer mais sobre o nosso sistema de ensino e me conta se gostou da aula de hoje. See you!